Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje começamos mais uma semana de aula, não é? E vamos começar com uma aula de matemática. Hoje nós vamos lembrar um pouquinho sobre tudo que já fizemos. Vamos relembrar um pouco sobre horas. Você lembra quando a gente estudou sobre horas? Falamos um pouquinho sobre cada parte do relógio, que cada uma dessas partes do relógio equivale a 5 minutos. O ponteiro maior é aquele que conta os minutos, o ponteiro menor é aquele que conta as horas, e quando ele dá uma voltinha completa é porque completou quantas horas? 12 horas, muito bem. E o ponteiro maior, quando dá uma volta completa, é porque completou 1 hora, muito bem. Quanto tempo será que tem 1 hora? Quem lembra? Nós fizemos uma atividade sobre isso. 1 hora tem 60 minutos, muito bem. E também nós vimos que existem várias formas, algumas maneiras diferentes de dizer um horário para alguém, não é? Nós podemos falar tanto 3h45 ou 15 para as 4, assim como nos outros horários. Então, nós vamos fazer hoje a página 59 e a página 60 do seu livro de matemática, tá bom? Vamos lá no número 4 da página 59. Observe cada situação e responda. Para ajudá-lo, leia o significado das seguintes palavras. Temos aqui, adiantado. O que significa adiantado? Adiantado significa que é algo mais cedo em relação ao combinado, antes da hora marcada. Por exemplo, a tia Rose marcou com uma amiga de ir no shopping. Se a tia Rose chegou lá antes do horário que ela combinou, a tia Rose chegou adiantada. Ela chegou mais cedo do que o combinado. Então, ela está adiantada. Se ela chegou depois, ela está atrasada. E é isso que nós vamos falar agora, Atrasado. O que significa atrasado? Atrasado é mais tarde em relação ao combinado, depois da hora marcada. Se a gente marca um compromisso e chega um pouco depois, nós já chegamos atrasado. Agora vamos para a questão A. Vamos lá. Qual horário o relógio do homem está marcando? Aí está perguntando qual horário que o relógio do homem está marcando. Vamos ver o que ele está falando? Ele está falando assim, a reunião começa 4 horas. Estou 15 minutos atrasado. Então, ele está 15 minutos a mais do que 4 horas. Nós sabemos que quando é adiantado, é quando a pessoa está mais cedo do que o combinado. Atrasado é quando a pessoa está mais além do combinado, está atrasado, ela passou do horário marcado. Será que ele está atrasado ou que ele está adiantado? Então, vamos ler novamente. A reunião começa às 4 horas. Estou 15 minutos atrasado. Que horas está no relógio dele? A reunião vai começar às 4 horas. Se ele está 15 minutos atrasado, vamos acrescentar mais 15. Então, nós temos 4 e 15 no relógio desse homem. Muito bem. Agora, escreva esse horário por extenso. Aqui nós devemos escrever o horário 4h15 por extenso. Você sabe escrever esse horário por extenso? Quero ver. Escreve aí no seu livro que eu quero ver depois, hein? Então, agora vamos para a letra B. A que horas o jogo que a menina está assistindo deverá começar? Ela está assistindo um jogo. Vamos ler o que ela está perguntando, que ela está falando? São 5h20. O jogo começou com 20 minutos de atraso. Se são 5h20 e o jogo começou com 20 minutos de atraso, que horas que esse jogo deveria começar? Ela disse que no relógio dela está 5h20. O jogo está 20 minutos atrasado. Então, para saber o horário que esse jogo deveria começar, vamos tirar esses 20 minutos? Tiramos os 20 minutos e ficou que horário? 5h20 menos o 20, 5
horas, muito bem, exatamente. Esse jogo deveria ter começado 5 horas, mas começou 5h20 porque estava atrasado. Escreva por extenso o horário previsto para o início do jogo. Então, você deve escrever por extenso o horário de 5 horas. 5 horas. Coloca aí no seu livro que logo, logo eu quero ver, hein? Agora, vamos para a página 60, que ainda continua um pouco mais sobre horas, falando um pouco mais sobre horas. Vamos lá? Vamos ver o que tem para a gente responder agora? Qual horário o relógio do garoto está marcando? Vamos ler o que ele está falando primeiro para saber qual horário que deve estar marcando. São 10 para as 3. Meu relógio está 5 minutos atrasado. Se são 10 para as 3, nós temos 2 horas e 50 minutos. Só que o relógio dele está atrasado 5 minutos. Então, qual horário seria? Qual horário o relógio dele está marcando? Se são 10 para as 3, é o que a tia disse, está faltando 10 minutos para as 3 horas, então são 2 horas e 50 minutos. Só que o relógio dele está atrasado mais 5 minutos. Que horas será que está batendo no relógio dele? Que horas será que ele está vendo? Se são 2h50 e o relógio dele está com 5 minutos de atraso, então nós temos 2 horas e 55 minutos no relógio desse menino. É esse o horário que ele está vendo. Tem que consertar esse relógio, hein, menino? Escreva por extenso o horário marcado pelo relógio do garoto. Então, nós devemos escrever aí 2 horas e 55 minutos por extenso, ok? 2 horas e 55 minutos por extenso. Aqui nós podemos colocar o horário, 2 horas e 55 minutos, e aqui nós devemos escrever por extenso. Agora vamos fazer a leiturinha do que temos aqui. Intervalos de tempo. Frequentemente, precisamos ficar atento à duração de um evento. Isso acontece, por exemplo, quando vamos preparar uma receita culinária. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um bolo, nós também temos um tempo ali. Não tem só os ingredientes, mas fala assim, ó, deixa o bolo 30 minutos no forno pré-aquecido. Aí você tem que aquecer o forno antes e assim que colocar o bolo, marcar no relógio quantos minutos? 30 minutos. Que aí quando você passar esse tempo, você tem que retirar o bolo, porque provavelmente ele já vai estar prontinho e delicioso para você poder comer. Vamos ver aqui a receita, ó. Modo de preparo. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Despeje a massa em uma forma untada. Leve para assar em fogo médio por 40 minutos. Então, o que foi preparado nessa receita leva 40 minutos para ficar pronto no forno. Então, a pessoa tem que marcar o reloginho, botar lá no reloginho e marcar esses 40 minutos. Assim como nós marcamos outras coisas. A receita é uma das formas, né, de você encontrar um tempinho que você deve marcar. Se uma pessoa estiver fazendo a receita desse bolo e colocar a massa no forno às 9 horas e 10 minutos, ela deve ficar atenta ao horário de retirada do bolo, 9 horas e 50 minutos, se passar os 40 minutos indicado pela receita. Mas se ela colocá-la no forno 9 horas e 40 minutos, ela deve retirar o bolo. Em que horário o bolo ficará pronto? Ela colocou o bolo 9 horas e 40 minutos no forno. Então, deve-se passar mais 40 minutos. Ela colocou 9 horas e 40 minutos, então deve passar 40 minutos depois disso. Que horas será que ela vai conseguir, que ela vai poder tirar esse bolo do forno? Que o bolo já vai estar pronto. Depois de 40 minutos do horário que nós temos aqui, 9 horas e 40 minutos. Qual seria o horário? Pensa aí junto com a tia. 10 horas e
Quantos minutos? 20 minutos, muito bem. Quando ela colocou o bolo 9 horas e 40 minutos, se passaram mais 40 minutos. E ela conseguiu retirar 10 horas e 20 minutos esse bolo do forno, ok? Então, assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo grande da tia Rose e boa aula para você!